Memórias está de volta. Deputado, o senhor estava terminando de contar para a gente, no finzinho do segundo bloco, das propostas interessantes e dos trabalhos interessantes que o senhor fez aqui ao longo desses 20 e tantos anos, né? O senhor estava falando da campação, né? Da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. É assim que fala? Não, encampação. Isso é. Acontece que seria o seguinte, isso? A história é o seguinte, no primeira audiência que o Carvalho Pinto, o governador, concedeu aos deputados, eu fui à audiência, os deputados foram todos levando reivindicações por escrito de papéis. Eu fui sem papel nenhum. E falei para ele, professor, no governo do senhor, o senhor vai ter que resolver o problema da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Ele perguntou por quê. Eu falei, porque os trabalhadores estão numa situação muito difícil, estão passando muita dificuldade. E isso vai levar realmente ao governo ter que tomar uma posição. Posteriormente, eu fui eleito, e naquele tempo eu não tinha carro, não tinha telefone, estava recém-eleito, e apareceu um elemento da polícia em casa, dizendo que o governador, era umas 8, 9 horas da noite, que o governador queria falar comigo. E eu fiquei apavorado, eu não sabia se eu ia ser sequestrado, preso, o que era aquilo. Deus. E despedi da Maíse até, né? Falei, olha, eu não sei o que vai acontecer, a polícia está aí, o que será que eu fiz? Eu cheguei no palácio, estava o secretariado reunido e o Carvalho Pinto falou assim, olha, eu queria que você falasse aqui para o Paulo Marzagão, que é o secretário do Trabalho, e para o secretário, porque você disse que vai ter greve na Companhia Paulista de Estrada de Ferro. O senhor era o líder dele aqui? Não era deputado só. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas agora como é que eu vou fazer na frente dessa gente, no Palácio do Governo? E eu falei, não, vai haver greve, à meia-noite a ferrovia vai parar. E ele falou, mas como que você está sabendo? Eu moro em Rio Claro, eu viajo de trem. Mas escuta, mas os nossos serviços secretos dizem que não vai haver greve. Falei, então vamos esperar até meia-noite, quer dizer, não tinha outra saída. Vamos ver quem tem razão. Mas, quando foi à meia-noite, o trem começou a parar em Jundiaí. Aí foi aquela correria, mas como que você soube, como é que você sabe? Falei, eu sou ligado aos ferroviários, eu viajo de trem, eu não tenho carro, então isso, né? Aí, então, eu falei, confirmando aquilo que eu falei para o senhor vai precisar resolver esse problema. O senhor devia ser uma ótima fonte para os jornalistas, hein, deputado? Sabendo de tudo antes de todo mundo, assim, ó. Então, aí ele designou o professor Queiroz Filho, era o secretário da Justiça, e designou o professor Otto Costa, que era o procurador-geral, para estudar o assunto. Então, o assunto foi estudado. E numa greve que houve posteriormente, numa outra greve, então ele respeitava muito o Ari Normanton, que era um grande líder sindical, presidente do sindicato dos ferroviários. E ele falou para mim, você vai buscar o Ari, porque eu vou tomar uma posição, eu não queria tomar essa posição longe dele. Então eu peguei meu pai, o Zezinho Castellano, eu tinha um Fusca, e nós fomos procurar o Ari. Fomos para Jundiaí, não achamos. Fomos para Campinas, não achamos. Fomos para Rio Claro, não achamos. Fomos para Jundiaí, para São Carlos e não achamos. Aí já tinha passado... Estava longe já. Onde é que esse homem está? Aí eu parei com meu pai em Campinas e fomos falar com o Francisco Amaral, que era o advogado do sindicato e que era também, posteriormente, foi deputado. Eu falei para ele, olha, eu estou cansado, já faz uma noite, eu e meu pai estamos viajando para lá e para cá e não encontramos o Ari. Onde é que ele está? O que vai acontecer? Vai acontecer que o Carvalho Pinto vai tomar uma medida extrema e ele não quer fazer isso longe do Ari. Então vamos para Jundiaí. Fomos para Jundiaí, ele estava na casa dele. Aí entramos e eu falei, olha, Ari, o Carvalho Pinto quer a sua presença lá, porque ele vai tomar uma medida extrema. Você garante? Garanto. Então eu vou, sua palavra, eu vou. Então ele veio e realmente eu tenho a fotografia. O Carvalho Pinto assinou a expropriação das ações da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Isso era numa sexta-feira. Por que ele fez isso? Porque se todo mundo soubesse, o valor das ações poderia subir. Então ele encampou e pôs como presidente o Antônio Hermílio de Moraes, como o primeiro presidente da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. A pergunta é essa, mas por que encampou? Porque os trabalhadores viviam numa situação de quase miséria. Em Rio Claro
era quase comum, quando um trabalhador mais humilde morria, os trabalhadores se reunirem para ajudar no enterro. Caramba. Não era comum, mas havia esse fato, certo? Eles se reuniam no jardim. E havia essa situação realmente terrível. E o que acontecia também? Acontecia que o governo federal, se o estadual não tomasse uma providência, o governo federal ia tomar uma providência. E ia, então, entrar em São Paulo através do filé mignon da produção da lavoura de São Paulo, através da companhia. Então, era um ato heróico no tocante aos trabalhadores, um ato heróico no tocante à continuidade da ferrovia e dos hortos da ferrovia. Que a ferrovia tinha, naquele tempo, 32 hortos que eram produtores de madeira e a introdução do eucalipto que foi feito pelo Navarro de Andrade. Todo esse patrimônio, então, foi preservado através desse ato. Por isso que eu acho importante contar isso, e foi com a força da Assembleia que nós pudemos participar desse evento. E teve a da Central Elétrica também, né? A Central Elétrica foi feita uma CPI aqui na casa, né, porque ela atendia Arara, Leme, Rio Claro, Limeira, e nós fizemos e ouvimos os empresários locais, tudo, e o governador Adhemar de Barros, era no governo Adhemar de Barros, né? Naquele tempo eu era oposição ao governo, e ele então encampou a Central Elétrica de Rio Claro, que passou para a CESP, né? Aí a cidade tiveram um grande desenvolvimento, né? Foi uma outra revolução também. Foi uma outra revolução para toda a região, porque a região não tinha parte. Quem queria montar a indústria tinha que comprar os instrumentos para produzir a energia, né? Agora, deputado, o senhor contou um monte de realização bacana, um monte de história legal, mas eu queria saber por que chegou uma hora, o senhor estava no 6º mandato, e aí o senhor não quis se candidatar mais. Foi uma decisão do senhor? São duas coisas aí. Uma coisa eu não tenho falado, sabe? Uma coisa foi a parte financeira, porque as minhas campanhas eram feitas em Rio Claro, que era a grande base, e nas outras cidades, mas eram todas feitas através da minha presença pessoal. Então, era uma presença que não tinha dinheiro, não tinha gasto. E, a partir de então, mudou o sistema e precisou haver a dobradinha. Então, a dobradinha, evidentemente, que é uma divisão de despesa. Dobradinha do quê? Para o deputado federal para o deputado estadual. Evidentemente, eu não poderia sustentar a minha parte. Então, eu ficaria amarrado a um colega que financiaria a minha campanha e, moralmente, eu achei que isso não era válido. Isso foi um fato. Mas teve um outro fato que foi um fato muito chocante, que foi o seguinte. Num determinado dia, em 1981, apareceu uma senhora que veio me procurar aí com um determinado problema. Eu ouvi a senhora, ela falou. Quando ela saiu para ir embora, eu não me lembrava mais nada do que essa senhora tinha falado. Quer dizer, eu apenas vi a senhora, eu não ouvi, eu não dei atenção a ela. Quer dizer, eu me senti profissionalizado para a política. E aquilo me chocou tão, eu saí correndo, ela já foi embora, e aquela noite eu não dormi, achei que eu tinha que tomar uma providência, porque eu estava já profissionalizado. Eu estava um profissional frio, que via, mas não enxergava, ouvia, mas não guardava, e não sentia. Então aquilo me chocou profundamente, e juntado as duas coisas, eu parei, né? Tanto que parei na parte do exercício do mandato. Mas outra filosofia minha é o seguinte, a pessoa que se elege prefeito, ela tem um mandato vinculado a 4 anos. Hoje pode ser de 8 anos. Quem se elege legislador para a Câmara de Vereadores, para deputado ou para senador, ele elege baseado no ideal. E esse ideal não termina com o término do mandato. O prefeito, o executivo termina. A missão dele terminou. Mas o legislativo não. Ele se elegeu baseado no ideal e esse ideal só morre quando ele falecer. Então eu continuo com esse ideal, trabalhando, né? Ainda ontem eu estive recebendo uma homenagem na Câmara de Itapetininga. E eu tenho comunicado com os presidentes de Câmara que eu continuo na área humana, que é a minha área de trabalho, tão vinculado, tão amarrado, tão idealizado para essa área da promoção humana, que é a promoção humana que deve caracterizar a nossa vida. 2 comentários, então, que eu queria fazer dos motivos que fizeram o senhor não concorrer mais.
Essa questão do financiamento das campanhas é uma questão muito discutida hoje, né? De onde viriam esses recursos, se é saudável vir de empresa, a empresa depois não vai cobrar isso lá na frente, quando o candidato for eleito, né? Quer dizer, é um problema que começou lá atrás, persiste até hoje, né, deputado? Exatamente, E é um problema ético, se for ver, né? É porque, como eu disse, né? A senhora vai ser federal, você vai ser federal e eu vou ser estadual. Eu não concordo com nada financeiramente. Evidentemente que eu estou moralmente amarrado porque fui financiado. Ou então, você é uma empresária que me financia. Evidentemente que moralmente eu me sinto amarrado. Evidentemente. A desvinculação disso é um problema que está aí para ser resolvido. E hoje quase ninguém consegue fazer uma campanha sem recurso. Não, e ficou caríssimo. Ficou muito caro, porque o advento da tecnologia, da gráfica moderna, do papel moderno, né, e da movimentação moderna, né, que a pessoa tem que ter, então exige realmente uma soma respeitável de recursos materiais, né? O senhor acha que os políticos de hoje, os futuros candidatos, ou quem já está representando, né, algum tipo de cargo, tem que lembrar dessa questão de não ficar anestesiado com o poder, essa questão que o senhor falou, de entrar no automático, de não ouvir mais a pessoa, de não olhar no olho? Então, a experiência que eu tenho tido em contato com pessoas da política de hoje, seja do executivo, prefeito, vice-prefeito, governadores, senadores, deputado estadual, federal, eu sinto que a maioria, por esta rotina, sabe? Porque a rotina na nossa vida, dois R's são terríveis para nós, a radicalização e a rotina. A rotina tira o gosto, tira o som da nossa vida, sabe? E nós passamos a ser autômatos. Então, o que eu sinto hoje é que muito grande desse contingente de políticos, eles ficaram autômatos, em virtude da rotina. A rotina os transformou autônomos. Então, eu tenho conversado com muitos desses, né, ainda ontem eu falei, né? Então, muitos deles eles ficaram um pouco autômatos. Quer dizer, eu sinto que eles estão me olhando, mas não estão me vendo. Não estão me ouvindo. Não estão me ouvindo. Ou estão me ouvindo através de uma ponte roliça, que traz daqui para cá e já sai. Sabe? Então, é uma doença do nosso tempo. Então fica a nossa campanha, queremos candidatos humanos. Então, mas é difícil porque o mundo moderno é difícil resistir a isso. Então queremos pessoas humanas. Então precisaria isso daí, mas de fato essa rotina nossa, sabe, ela é uma coisa que massacra a pessoa, sabe, ela torna a pessoa dependente. É verdade. A gente passa a fazer as coisas mecanicamente, né? Prestar atenção, que eu lhe falei antes da gente começar, né, que hoje a pessoa vê mais do que ouve, né? Só que ela vê, mas não guarda, né? O depósito de guardar não é muito pequeno, né? O depósito de guardar é mais aqui, é mais no ouvido, né? É isso daí, tá bom? Deputado, a gente está chegando no finzinho do programa, tem uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados. O senhor pode responder com poucas palavras, com uma só, da melhor forma que o senhor entender. Nesses anos todos que o senhor passou aqui, eu quero saber do que o senhor sente mais saudade. Se é dos discursos, se é olhar as pessoas no olho, se é poder ajudar, se é poder criar uma lei. Do que o senhor sente mais falta hoje? Olha, eu sinto um pouquinho de tudo. Eu colocaria tudo num liquidificador e balançaria, né? Eu lembro, por exemplo, muita saudade da dona Ieda, dos funcionários que a casa teve naquele tempo, que me orientaram, que me ensinaram, na Câmara de Rio Claro, né? O seu Paulo Efre, o seu Machado, e aqui dos colegas, né? Dos colegas que tinham sonhos diferentes, né? E que hoje, até hoje, somos amigos, né? Então, eu colocaria um pouquinho de tudo. Um pouquinho dos governadores, né? Um pouquinho do pessoal da imprensa, com os quais a gente conversava à noite. Então, um pouquinho de tudo. Eu somaria um pouquinho de tudo e faria, então, num liquidificador, num caleidoscópio, eu faria um pouquinho colorido. Valeu, né? Colorido de saudade, valeu, exatamente. Eu agradeço a Deus por isso e agradeço a Maíse que permitiu que eu ficasse, toda quinta-feira eu viajava para o interior e voltava só sexta à noite, né? Só sábado, só domingo à noite.
Tá certo, Tá deputado. certo, Muito obrigada pela Obrigado. participação do senhor. Espero que eu tenha olhado, então, Obrigado, no olho do senhor e tenha prestado atenção como o senhor merece. Obrigado a você, muito obrigado, viu? E a nossa associação dos ex-parlamentares, eu agradeço muito também. Ao deputado Carola, ao Tonico, a todos, viu? Muito obrigado a todos. É isso, Memórias volta com muito mais história na semana que vem. Espero que você possa acompanhar tudinho de perto com a gente. Até mais.